Pais queridos, hoje é o dia 80 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 9, que vai estar dizendo assim: O generoso será abençoado, pois dado seu pão ao pobre. O generoso, aquele que consegue tirar da sua própria provisão, do seu próprio mantimento, para estar abençoando outras pessoas. Aqueles que têm um coração caridoso, aqueles que conseguem amar ao próximo. Servir a nossa comunidade e às vezes até pessoas desconhecidas entra em nós no amar ao outro como a nós mesmos. E mais uma vez nós podemos falar de Jesus, quando ele fala de que eu tive fome e me destes de comer, ou não me destes de comer, E os discípulos vão lhe perguntar: mas Senhor, quando vimos o Senhor com fome e todas as outras coisas, preso, doente? E ele vai falar: quando vocês fizeram ou deixaram de fazer aos pequeninos, aqueles que carecem, aqueles que têm necessidade. Isso demonstra que o nosso coração, ele é generoso. E Provérbios 22, ele é um capítulo muito interessante porque Salomão ele vai falar bastante sobre isso. Vamos estar lendo desde o primeiro para nós estarmos entendendo. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Quando nós olhamos o nosso mundo, isso parece ser algo muito controverso, mas as pessoas ricas, as pessoas de influência, elas são muito mais bem desejadas. Mas aqui a escolha é de algo realmente prazeroso. É a pessoa que nós podemos contar no dia da adversidade. E geralmente as pessoas que gostam muito do dia do sorriso são provavelmente as pessoas que vão sumir no dia da adversidade. Aqui ele fala das pessoas que realmente têm um coração justo, um coração honesto, um caráter transformado pelo Senhor. E ele vai estar continuando, Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E aqui ele faz o contraponto, É muito melhor você ter o apreço das pessoas, ser bem-quisto, uma pessoa agradável, ser uma pessoa, que as outras pessoas têm prazer em te convidar, em te chamarem, em estar na sua presença, em ouvir os seus conselhos, em saber que você é uma pessoa referência. Às vezes por nenhuma questão social, que é o que está dizendo aqui, Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Talvez você seja uma pessoa que não tenha posses, uma pessoa que não tenha condições de estar até mesmo transbordando sobre outras pessoas, mas você tem a palavra de Deus sobre você. E óbvio, qual paralelo nós podemos fazer isso? Quando Pedro e João estavam entrando no templo. 2 apóstolos ainda estavam ali na sua caminhada inicial após Jesus ter sido assunto aos céus. E Pedro, coberto pelo Espírito Santo, fala com aquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo muito melhor. Eu tenho o poder de Deus. Levanta e anda. E ele transformou a vida daquele homem. Aquele homem provavelmente passaria até o último dia de sua vida pedindo esmolas, porque ele não tinha suas pernas, ele não conseguiria trabalhar. Ele era uma pessoa com deficiência, com problemas, e ele precisava de outras pessoas para estar o mantendo. Pedro deu a ele salvação, Pedro deu a ele propósito de vida, e Pedro deu a ele a condição de ele próprio se levantar, viver e conseguir o seu próprio ganho. Pedro ressignificou a vida daquele paralítico. É isso que a palavra tem. Às vezes nós podemos não ter nada físico para estar abençoando as pessoas, nada natural, dinheiro mesmo. Mas se nós tivermos o poder do Espírito Santo, nós já temos muito mais do que as riquezas, o ouro, a prata, tudo que esse mundo possa ter. E Salomão aqui continua, O rico e o pobre se encontram, a ambos fez o Senhor.
A riqueza, a pobreza, a necessidade, a dificuldade, todas as coisas são por circunstâncias que Deus permite vir sobre cada um de nós. E cabe somente ao Senhor saber por quê. Mas cabe a nós aprendermos com as circunstâncias das quais nós estamos e trilharmos o nosso caminho com o Senhor. No verso 4 ele vai estar dizendo: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade. E nós já falamos que humildade não tem nada a ver com ter poucas posses, mas em ter um coração humilde perante o Senhor. Um coração doador, um coração servo. Humildade é ter esse entendimento, ter um coração que se doa pelo próximo. E isso vai trazer riquezas, honra e vida. Quando nós servimos, quando nós nos doamos, as bênçãos do Senhor, a própria palavra vai falar que a bênção irá correr atrás daqueles que são filhos de Deus, que são seus servos. Então que verdadeiramente nós possamos estar utilizando, sendo bons administradores daquilo que nós já temos, abençoando outras pessoas, obviamente não como barganha, mais uma vez repetindo isso, nada que diz na palavra sobre dinheiro, riquezas e nada dessa terra é uma barganha com o Senhor, mas é puramente porque Deus, quando Ele sonda o nosso coração e Ele sabe muito bem se nós temos arrogância, se nós temos desejos mesquinhos dentro de nós, avareza ou simplesmente a nossa ânsia por riquezas neste mundo, e se o nosso coração estiver tomado disso, isso para Deus, Ele já descarta a condição ali de estar abundando essa pessoa, porque Ele sabe que essa pessoa vai se perder se ela tiver mais condições ainda. Mas o Senhor sonda o nosso coração para saber se nós seremos multiplicadores e abençoadores. Deus, Ele abunda pessoas que Ele sabe que serão canal para estar abençoando diversas outras vidas. É sobre isso, é sobre essa humildade, sobre essa generosidade, sobre o coração de servo. Um coração que se humilha perante o Senhor, sabendo que tudo que Ele tem não é dele. Eu trabalhei muito, eu estudei muito. O Senhor te deu condições para você estudar muito. O Senhor te deu condições para que você pudesse trabalhar muito. O Senhor te abençoou com tudo que você tem hoje. Por isso, nós somos mordomos de tudo que vem e está em nossas condições no dia de hoje, que já esteve no passado e que, pela sua misericórdia, haverá de vir no futuro. A nossa vida tem que condizer com aquilo que nós estamos sendo. Ou nós condicionamos a nossa vida para ser senhor de nós mesmos, ou nós entendemos que nós somos servos de Deus e de que tudo é dele. Se tudo é dele, então pertence a ele. E nós simplesmente administramos e vamos dar conta da nossa responsabilidade como administradores, mordomos do que o Senhor nos confiou. E é muito interessante porque é exatamente no capítulo 22, verso 6 agora, que vai ter um dos provérbios mais conhecidos, Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Que nós venhamos estar realmente tendo o nosso coração, a nossa mente, o nosso caminho endireitado pela palavra do Senhor. Que nós possamos estar caminhando no caminho que é o Senhor. Jesus, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que verdadeiramente nós possamos, assim como diz o verso 9, mais uma vez, o generoso será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Que nós possamos verdadeiramente ter um coração humilde, ter um coração generoso, ter um coração de servo. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, porque o Senhor é dono de tudo que existe, de tudo que há. Tu criaste todas as coisas, o Senhor nos criou e a nós o Senhor confiou pequenas parcelas de toda a sua infinitude, de todo o teu poder, de toda a tua presença, de toda a tua riqueza, de tudo que o Senhor tem.
o Senhor nos confiou. Que nós possamos ser verdadeiramente servos bons e fiéis para estarmos, Senhor, administrando e cuidando de tudo aquilo que o Senhor depositou em nossas vidas. Que nós venhamos estar tendo essa mentalidade de que nós seremos responsáveis e vamos ser cobrados por tudo que o Senhor nos confiou. Seja conosco, Pai. Que verdadeiramente nosso coração venha estar sendo moldado assim como o coração de Cristo foi aqui nessa terra e é, um coração de servo, para que possamos estar sendo reconhecidos pelo Senhor como filhos teus. Seja conosco, Pai. Nos conduza em todas as coisas. Quebranta o nosso coração para que verdadeiramente venhamos estar sendo humildes e generosos. É isso que eu lhe peço, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.